E aí, meus amores, tudo bem? Então, estamos de volta para mais uma aulinha virtual, mas super interessante, tá bom? É a nossa aula 7, tá? E estamos no capítulo 5, página 44. O nosso assunto é a área de um polígono regular e a área do círculo, ok? Vamos lá. Área de um polígono regular. A área de um polígono regular é obtida por meio de uma fórmula que relaciona essa medida ao apótema e ao lado dessa figura geométrica. Então perceba que aqui, na primeira imagem aqui, eu tenho um desenho, né, de parte de um polígono qualquer, tá? Aí eu tenho o centro O, que é o centro da circunferência, tá? De uma possível circunferência, ou do centro do polígono, tá? Eu tenho um segmento na vertical, que é representada pela letra Azinho, que é o apótema. Eu tenho o lado BC, que eu chamo de L, que é o lado do polígono também. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Embaixo eu tenho uma nomenclatura, ó. L, lado do polígono. A, apótema. N é o número de lados do polígono, ou seja, se é um quadrado, N é igual a 4. Se é um hexágono, N é igual a 6. Se é um triângulo, N é igual a 3. Daí por diante. P é o semiperímetro. Gente, lembrando que perímetro é a soma de todos os lados do polígono. Semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2, tá bom? E A é a área. Então eu tenho duas fórmulas aí à direita. Eu tenho a fórmula para calcular o semiperímetro, P igual a N vezes L dividido por 2. E eu tenho a fórmula também para calcular a área de um polígono regular. A área é igual ao semiperímetro vezes o apótema. Bom, aqui agora, nesse slide, eu tenho as relações métricas nos principais polígonos regulares. Gente, por quê? Porque em alguns exercícios pode nos faltar informação. E com essa tabelinha aqui, ó, eu sei calcular, ó, polígono quadrado, triângulo e hexágono. E polígono regular de N lados. Vamos focar nesses três aqui, ó. Quadrado, triângulo e hexágono. Então, L4 é igual a R raiz de 2. Quem é esse R? É o raio. Tá? Então, se eu tenho o raio, eu consigo calcular o quê? O valor do lado do quadrado. Para calcular o apótema do quadrado, é a mesma coisa. A4, apótema do quadrado. R raiz de 2 sobre 2. Se eu tenho o raio, eu sei o valor do apótema. Do triângulo, L3, o lado. L3 igual a R raiz de 3. Se eu tenho o raio, eu sei o valor do lado do triângulo. Para o apótema do triângulo, A3 igual a R sobre 2. Se eu tenho o raio, eu tenho também o valor do apótema. Hexágono. L6 igual a R, ou seja, o raio é igual ao valor do lado do hexágono. Por último, o apótema do hexágono. R raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho o valor do raio, eu também consigo determinar o valor do apótema do hexágono. Ok? Essa tabela é muito importante, tá? Exemplo. Em um hexágono regular, cuja medida dos lados é 10 centímetros, determine, letra A, o semiperímetro do hexágono. Letra B, a medida do apótemo do hexágono. E letra C, a área do hexágono. Então vamos para a letra A. O semiperímetro. Joga direto na fórmula lá. P, que é o semiperímetro, é igual a N vezes L sobre 2. Então P é igual a N. Quem é N? 6. Porque o hexágono tem 6 lados. Vezes 10, que é a medida do lado. Dividido por 2. 60 dividido por 2, o semiperímetro é igual a 30 centímetros. Ok? Letra B. A medida do apótema do hexágono. Aí a gente vai recorrer, ó. Ele quer o apótema, ó. Interrogação. Então eu vou usar as relações. Aquela relação que nós tínhamos o quê? Naquela tabela anterior. L6 não é igual a R? O lado do hexágono não é igual ao raio? Então, eu sei que o lado... Eu sei então que R é igual a 10. Por quê? Porque no problema disse que o lado do hexágono vale 10. Então o raio é igual a 10. Aí vocês devem estar perguntando, mas você não pediu para calcular o raio, mas eu só vou conseguir calcular o apótema se eu tiver o valor do raio. Então primeiro eu determinei o raio, para agora sim calcular o apótema. Ó, A6, que é o apótema do hexágono, é igual a R raiz de 3 sobre 2. Agora eu sei quem é o R, que eu calculei anteriormente, é 10. Então o apótemo do hexágono, A6 é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Dividindo 10 por 2,
o apótema do hexágono é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Tudo bem? Letra C. A área do hexágono. A área é igual a P vezes A. Então percebe que na letra A eu calculei o P, 30 centímetros. Na letra B eu achei o A, que é o apótema, que é 5 raiz de 3. Juntou os dois na fórmula, P vezes A é igual a 30 vezes 5 raiz de 3. Então a área do hexágono é igual a 150 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Vamos lá. Bom, nesse slide aqui, eu procurei concentrar para vocês todas as fórmulas das principais áreas que envolvem círculo. Então, olha só, qual é a área do círculo? A igual a de área. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando que esse π é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14, tá bom? Então, quando a questão der que π é 3,14, você substitui na continha, tá bom? Bom, do lado eu tenho a área da coroa circular. O que é isso? É um círculo dentro do outro e ele quer essa região entre eles, ó, entre os dois círculos. Então você tem um raio maior e você tem um raio menor. Então qual é a área? Olha a formulazinha já. A área é igual a π, que multiplica, abre parênteses, R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Ok? Bom, área do setor circular. É setor porque agora a área envolve uma parte da circunferência que é determinada por um ângulo alfa, olha lá. Ok? Entre os raios tem um ângulo alfa qualquer. Que normalmente esse ângulo pode ser 30, 45, 60, 90, ok? Então eu tenho o seguinte, que a área é igual a alfa, que é o ângulo, que multiplica π, que multiplica o raio ao quadrado, tudo isso dividido por 360 graus, ok? Beleza. Por último, não menos importante, a área do segmento circular. É a maior fórmula, tá? Mas já é uma fórmula já bem enxuta para poder colocar aí para vocês. A área do segmento circular é igual a R ao quadrado, que multiplica, abre parênteses, alfa, que é o ângulo, vezes π, dividido por 360 graus, menos o seno de alfa, dividido por 2, fecha parênteses. Aí, esse seno de alfa, você vai recorrer àquela tabela trigonométrica que nós já vimos há algumas semanas atrás. Seno, cosseno e tangente. Lembra de 30, 45, 60? Naquela tabelinha tem também, ok? Então tá bom, vamos para o próximo aí. Bom, agora é a localização dos nossos conteúdos, né? Esse conteúdo está no capítulo 5, da página 44 a 49, tá? E as atividades também no capítulo 5, na página 45, 46 e 49, fazer apenas essas questões aí que foram solicitadas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer necessidade de falar com o tio, vocês têm aí nossos endereços aí no último slide, telefone, coisa e tal, e ainda tem à disposição de vocês o canal Tira Dúvida, ok? Uma boa aula para vocês, procurem rever a aula com calma, assistam o vídeo 1, 2 vezes, assistam também as questões do Tira Dúvida, para depois tentar fazer as atividades solicitadas, tá bom? Um grande beijo, o tio tá morrendo de saudade e até a próxima.